No ano, bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que vocês vão ter disponibilidade de assistir. Mas é assim, agora nós vamos começar nossas revisões dessa forma, com a tia Maísa aqui, bem maravilhosa pra vocês, tá? Então bora lá. A gente vai começar com o conceito de movimento, que é o capítulo 4 do livro de vocês, bem maravilhoso, né? Dentro da física, a gente tem áreas de estudo, por exemplo, a gente tem a termologia, que estuda a variação de calor, essas coisas. E também temos a cinemática, que ela estuda o movimento e como causa esses movimentos. Daí a gente tem o que é movimento. Movimento é quando um corpo muda a sua posição à medida que o tempo passa, e essa posição sempre é medida a partir de um referencial. Esses dois conceitos de posição e referencial, nós já fizemos um trabalho sobre ele, então eu espero que você já tenha pelo menos alguma noção do que eles sejam, tá? Bora lá. Posição, o que seria então a posição? Tá? Quando a gente fala sobre posição, a gente anuncia, a gente tem noção de a gente costuma referenciar a um marco zero, a um lugar. Por exemplo, sabe quando a gente vai viajando, a gente vê quilômetro 3, quilômetro 4, quilômetro 5, aquilo ali são posições, né? E essa posição depende do referencial, porque se eu sair, por exemplo, aqui da BR, ali do DENIT, do lado daquela mãozinha, que é o coisa da cabanagem, que eu esqueci o nome, o monumento da cabanagem, dali até o Castanheira é 1 quilômetro quase, um pouco menos. Ou seja, se tu começar dali, de fato, na placa que tá escrito 1 quilômetro ali, vai ser 1 quilômetro. Mas se tu começar do Banco do Brasil até a placa de 1 quilômetro, já não vai ser. Por quê? Vai depender do referencial de onde você vai estar. Tá, esses slides eu fiz muito assim para que vocês consigam anotar exemplos, né? Anotar no caderno, porque isso aqui escrever é uma maneira muito boa de aprender, né? De fixar conteúdo. Então, muitas das coisas vão ter muito texto, mas não necessariamente para mim falar para vocês, e sim para vocês terem como instrumento de estudos, tá? Bora lá. Isso aqui é uma situação problema. Agora a gente vê o referencial. É o movimento de um objeto visto por alguém, ou seja, um observador, e depende do referencial no qual este alguém está posicionado. Ou seja, um referencial, como ele fala lá no exemplo, ele fala o exemplo de um homem que está no espaço, um homem que está dentro do trem e um homem que não está do trem. Nós focamos bastante isso sobre referencial, eu acho que a turma ficou bem clara sobre o que é. Para mim saber se alguma coisa tem movimento ou não, está em aceleração, depende muito de onde eu estou. E onde eu estou observando uma ação acontecendo, isso se chama referencial. É o momento em que eu estou durante uma ação. Beleza? Então, bora lá. Aí a gente tem a deslocamento, distância percorrida. Outro conceito de chave e extremamente importante. A gente tem o deslocamento. Ela é a diferença entre a posição inicial e a posição final de um dado percurso. Lembra? Quantos quilômetros eu tenho de Belém para Mosqueiro? Esse período, esse espaço entre Belém e Mosqueiro é o que eu chamo de deslocamento, é o percurso em que eu vou recorrer, tá? E a gente pode calcular isso, né? A gente descobriu que toda vez que em algum lugar uma fórmula matemática ou física tiver o delta significa variação de alguma coisa. Quando a gente está falando de deslocamento e distância percorrida, eu vou tratar esse delta como variação do S. O que é o S? É o espaço, né? Então, quando eu quero saber a variação de um espaço, eu vou colocar delta S, que é a variação, que é o que eu quero saber, igual a S, que é o espaço final, e o S0, que é o espaço inicial. Se eu subtraio o S de S0, eu vou ter essa variação de espaço, tá? Essa fórmula, gente, é muito tranquila, muito de boa, não precisa nem ter medo. Tá, aí a gente tem um exemplo, por exemplo, a figura, o avião e o automóvel têm o mesmo deslocamento, mas percorrem distâncias diferentes. Os dois precisam, por exemplo, ir de Floripa para Sampa, né? Mas olha só, o avião ele vai em linha reta. É por isso que quando o avião, além de ter uma velocidade diferente, mas ele percorre linhas retas e ele chega a um lugar mais rápido. Porque
Já o carro não, o carro vai ter intermitências durante o caminho, ele vai ter curvas, como a gente vê na imagem, não só uma, obviamente, vão ter várias. Então, um percurso que poderia ser menor acaba se tornando grande por causa do espaço, da quantidade de curvas dentro. Porém, os dois estão percorrendo, fazendo um deslocamento, só que com distâncias diferentes. Tá? Agora, uma trajetória é a linha feita pelas sucessivas posições do objeto em movimento, ou seja, essa linha roxa que pôs na imagem, ela está dizendo, ou seja, eu percorri tal movimento sempre pela faixa da direita, sempre andando no meio da faixa. Esse caminho que eu estou seguindo é meu trajeto, é a trajetória na qual eu percorri, tá? E a gente tem também uma outra coisa bem importante, que é o intervalo de tempo. O intervalo de tempo é a duração total de movimento e é representada pela seguinte fórmula. Outra fórmula, ela é muito parecida com a outra, a diferença é que lá eu quero saber a variação de espaço e essa aqui eu quero saber a variação de tempo. Então, o que eu vou fazer? Levando em consideração que delta é variação, eu vou ter a variação do tempo, ela vai ser igual a delta. Delta também é um tempo ou um instante final e o T0 é o tempo ou um instante inicial. Logo, o ΔT ele vai ser igual a T menos T0. Dessa forma, eu vou saber a variação do meu tempo, tá? Aí a gente tem dois tipos de velocidade, que é a velocidade média e a velocidade instantânea. A velocidade média ela interessa muito mais pra gente, mas por questão de conhecimento, vocês precisam só saber o conhecimento. Já sabem, né? Tá no livro, inclusive, sobre o que é a velocidade instantânea. O VI, que é o Vzinho, o minúsculo e minúsculo, ele é uma velocidade de um momento específico do movimento. Ou seja, a gente quase não calcula isso, porque é uma coisa muito teórica. Tá? Digamos, eu saí de Macapá para Belém. Quando eu acelerei o avião, em 1 segundo eu vou ter uma velocidade X. Essa velocidade X daquele 1 segundo é velocidade instantânea. Só que a gente sabe que ele não vai percorrer Macapá a Belém em 1 segundo, né? Então, é teórico. A velocidade que realmente interessa é a velocidade média. Ó, velocidade média é a variação da posição de um móvel em relação a um referencial durante um certo intervalo de tempo. Lembra? A gente já sabe o que é referencial, já sabe o que é deslocamento, já sabe o que é intervalo de tempo. Por isso que eu coloquei na ordem de dados que vocês precisam saber antes de chegar aqui. E essa velocidade média, ou seja, resumindo, o que é isso? Eu não vou de Macapá a Belém sempre acelerando a 1 metro por segundo, correto? Não. Tem horas que o avião vai acelerar, vai diminuir, vai acelerar, mas a maior parte do tempo ele vai estar a 200 km por hora. Essa maior parte do tempo que ele vai estar com essa velocidade, a 200 km, vai ser a velocidade média do avião. E essa velocidade, ela é dada pelo SI, que é o Sistema Internacional de Medidas, ela é dada em metros por segundo. Só que, no entanto, a gente está muito habituado a usar quilômetros por hora e a gente acaba tendo que converter. Como eu vou... Essa aqui é a fórmula de velocidade média, né? Se eu quero saber a velocidade média, eu vou colocar a velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. A gente já viu que é isso. Aí aqui eu ainda dei uma melhorada. Caso a questão te dê velocidade média, te dê ΔS e tu queira saber o tempo. Aí você vai usar dessa maneira aqui, tá vendo? Agora, se a questão me der o ΔS, a velocidade média, e queira saber o ΔT, eu vou calcular dessa forma. Muito tranquilo, correto? Sem segredo. E aí, como vocês vão converter isso? Eu vou converter da seguinte maneira. Se a minha questão tiver me dado quilômetros por hora e eu tiver que converter para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Agora, se ela me der para metros por segundo e eu tiver que transformar para quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Coloquei alguns exemplos aqui porque, né, sempre é bom exemplo. Ó, se eu tenho 90 km por hora e eu quero que ele se transforme para metros por segundo, eu vou dividir 90 por 3,6. Isso vai ser igual a 25 metros por segundo. Se eu quiser transformar 54 km por hora em
metros por segundo, eu vou dividir 54 para 3,6, que é 15 metros por segundo. Pronto. Agora, se eu quero fazer o inverso, eu quero que 20 metros por segundo vá para quilômetros por hora. Eu vou pegar 20 quilômetros por hora vezes 3,6, que vai ficar 72 quilômetros por hora. Ou 5 metros por segundo, que é igual a 5 no caso, né, vezes 3,6, que é igual a 18 quilômetros por hora. Viram só? Isso aqui é prática. Eu passei exercício, tem no livro, isso aqui tem que ir fazendo, tá? Agora, a gente tem dois tipos de movimento muito importantes, tá? Que esse aqui eu não vou cobrar muito na prova, até porque para nível de fundamental, eu percebi que o livro de vocês não cobra isso com muita rigidez, então eu também não vou cobrar com muita rigidez, tá? Então bora lá, a gente tem dois tipos de movimento. O movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado. Eu falei nas aulas que o movimento retilíneo uniforme é aquele movimento que tanto o tempo quanto o espaço, eles são paralelos, eles são sempre iguais. Presta atenção nesse desenho. Desculpa. Tá? Ó, aqui eu tenho o espaço. Aqui eu tenho espaço. No instante zero, eu tenho 0 metros por segundo, quilômetros por hora, na verdade. E aqui no T eu tenho S, 0 segundos. Quando ele passa pro próximo carrinho, desculpa dar uma baralhada às vezes, ele vai a 10, ele percorre 10 quilômetros, né, em 1 segundo. Aí 20 quilômetros em 2 segundos, 30 quilômetros em 3 segundos, ou seja, isso aqui vai sendo igual. Isso aqui aumenta de uma forma e aqui aumenta da mesma maneira. Sempre equivalentes. São grandezas equivalentes. Agora, quando eu vou para o movimento retilíneo uniformemente variado... Deixa eu tirar aqui, colocar aqui... Quando eu vou para o retilíneo uniformemente variado, eu tenho que essas distâncias elas são diferentes. Tanto o tempo percorrido quanto o espaço, no caso. Olha só. Esse quadrante aqui, ele corresponde a 18 metros. Esse segundo quadrante corresponde a 14 metros e esse aqui é 10 metros. Mas pensem só, aqui ele leva, para percorrer 18 metros, ele leva 1 segundo. Para percorrer 14 metros, ele leva mais 1 segundo, né? Que de 1 para 1, 1 para 1 é 1, para 2 no caso é 1. E de 10 metros ele também leva 1, porque 2, aí mais 1, 3. Então, já é diferente. Se fosse o movimento retilíneo uniforme, ia aumentar de maneira gradativa, igual. Aqui não. Ou seja, são movimentos, na verdade, muito didáticos, gente, porque a gente sabe que é praticamente impossível isso acontecer. Mas para questão de didática, é dessa forma que a gente adota os dois tipos de movimento, tá bom? Gente, beijo, eu espero muito que vocês aproveitem essa aula. Eu lembro os slides, anotem, voltem, pausem, façam o que for, mas tentem manter uma rotina de estudos, porque isso é importante, tá? Te ama muito vocês mesmo, de coração, e espero que vocês estudem, gente. Mil beijos.